alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. Nós estudaremos a classe dos artigos e suas flexões. Tudo bem? Então estejam preparados. Continuando nossa aula do módulo 8, página 79, se organizem e abram o material de vocês. Quando a gente fala de artigo, nós estamos falando de uma classe de palavras, assim como o substantivo é uma classe de palavra e o adjetivo também é uma classe de palavras, certo? Então nós temos o substantivo como central e o artigo e o adjetivo como acompanhantes do substantivo. Foi o que a gente falou na nossa primeira aula, na nossa primeira videoaula, na verdade. E aí é bom ter em mente o seguinte, que o artigo é um determinante do substantivo e vem sempre antes dele. Isso é uma característica do artigo. É um determinante do substantivo, ou seja, ele determina o substantivo e vem sempre antes dele. E não importa se exista uma palavra entre o artigo e esse substantivo. Vamos ver os exemplos. Um céu azul, você tem o artigo um e o substantivo céu. E logo depois o adjetivo azul. A pipa, artigo a, substantivo pipa. O esperto caranguejo, certo? E aí você tem um adjetivo entre o artigo e o substantivo, mas isso não influencia, não atrapalha a relação entre o artigo e o substantivo. Eu poderia dizer o caranguejo esperto, simplesmente. Inclusive ele é esperto mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Se enfiou na areia. Meu Deus. Outro exemplo. A bela criança, eu poderia dizer a criança bela. Isso quer dizer o quê? Que o artigo antecede o substantivo e o determina de alguma maneira, certo? O que a gente pode verificar sobre os artigos é o seguinte. Existem os artigos definidos e indefinidos, que são os tipos de artigo. Então, os definidos, você tem o, a, os, as. E os indefinidos, um, uma, uns, umas. Certo? E uma outra característica do artigo, a primeira que nós falamos é que ele antecede o substantivo e o determina. Há uma segunda característica do artigo que é o seguinte. Ele tem a força, ele tem a capacidade de transformar qualquer outra classe gramatical em substantivo. Vamos ver esse exemplo. Meu avô ainda tem o andar firme. Eu pergunto para você, qual é a classe de palavras da palavra andar? É verbo, é adjetivo, é substantivo, o que é? E aí você me diz. Ah, professor, andar é verbo. E eu já vejo você com a carinha de bravo, porque eu vou dizer que nesse caso andar não é verbo. Andar assume o valor de substantivo, certo? Justamente porque o artigo o antecede. Meu avô ainda tem o andar firme. Esse andar equivale a um jeito de andar, uma forma de andar. Percebe que andar, nesse caso, não é o verbo andar? Como você diria, eu ando, ele anda, nós andamos. Nesse caso, andar tem valor de substantivo, simplesmente porque o artigo o antecede. Certo? Então, essa é uma característica do artigo, transformar outras classes de palavras em substantivo, certo? O artigo também vai assumir as formas no singular e no plural, no masculino e no feminino. Então vejamos aí alguns exemplos. A gata, nós temos o artigo a, assumindo a forma feminina. A, para acompanhar o substantivo gata. Uma gata, novamente o artigo indefinido uma, para acompanhar gata, substantivo feminino. As gatas, umas gatas. E aí a gente tem o singular e o plural. O leão, os leões. Uns leões, certo? Agora, nós sabemos que existem os definidos e os indefinidos. Mas quando é que se usa um ou outro? Bom, isso depende. Por exemplo, se você estivesse se referindo a algo determinado, único, exclusivo, obrigatoriamente você terá de usar o definido. Então veja um exemplo. O rio Amazonas. Eu não estou falando de qualquer rio, eu estou determinando um, eu estou especificando. Então, nesse caso, é um rio específico. O rio Amazonas é muito longo. Agora, se você simplesmente dissesse, nadei em um rio qualquer,
Nesse caso, rio é qualquer rio. E aí, o indefinido cabe, certo? E uma outra característica importante que nós temos que verificar quanto aos artigos é a sua combinação com as preposições. E aí nós podemos verificar a preposição mais o artigo. Vejam esse exemplo. Vou a o supermercado. Nós não falamos desse jeito, vou a o supermercado, separadinho. Nós falamos tudo junto. E quando nós falamos tudo junto, nada mais é do que a combinação da preposição a mais o artigo o. A preposição é essa palavrinha aí que é solicitada pelo verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, vou a mais o supermercado. Vou ao supermercado. Essa junçãozinha a ou supermercado é chamada de combinação. E existe também a contração. A contração nada mais é do que a preposição mais o artigo, seja ele definido, indefinido, masculino, feminino, singular, plural. Mas o que acontece com a preposição? A preposição perde uma letra. Então, imagine o exemplo, a preposição de. Gosto de chocolate. Essa é a preposição, de. Mas se você disser, gosto do chocolate preto, gosto do chocolate branco, este do nada mais é do que a contração entre a preposição de mais o artigo o. E isso aconteceria com de mais a, que seria da, ou o em mais o a, que seria na, o em mais o seria no, em mais um seria num, e assim por diante, certo? Por exemplo, há uma preposição, a preposição por, que contraída com o artigo a fica pela. Então, por mais o, pelo, por mais a, pela, certo? Vou por o caminho, vou pelo caminho, certo? Seria essa a transformação que aconteceria aí dessa contração. Parece coisa de doido, mas não é não, tá? Então fique tranquilo, é só se divertir com isso daí. D mais a da dá, D mais o da do, em mais o da no, em mais a da na, por mais o da pelo, por mais a da pela e assim por diante, beleza? Nós dissemos agora há pouco que o artigo vai sempre vir antes do substantivo e determiná-lo de algum jeito. Mas será que é sempre que o artigo estará acompanhando o substantivo? E a resposta é não. Há momentos em que o artigo é dispensável, que não se faz necessário. Por exemplo, os provérbios são ótimos modelos desse tipo de ausência do artigo. Veja esse provérbio: cavalo dado não se olha os dentes. Antes do substantivo cavalo, não foi usado o artigo o. Por quê? Porque o provérbio tem essa característica de dinamismo. Ele é dinâmico. Se você colocar o artigo antes, você perde uma certa agilidade, né? O cavalo dado não se olha os dentes. Portanto, no geral, nos provérbios, você encontrará o uso dos substantivos sem o artigo que o precede. Portanto, a sua tarefa agora será, a partir dessa explicação, você já terá a capacidade, você já está apto a realizar as atividades da página 81, a atividade 3, o ortografar da página 82 e os testes da página 84. Então, se dedique às suas atividades e boa sorte. Um abraço, a gente se vê!